A gente volta a falar sobre a condenação no Tribunal Superior Eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se torna inelegível até 2030. Ele já cumpre, né, a pena passa a valer a partir do dia 2 de outubro de 2022 até 2 de outubro de 2030. Está conosco o cientista político Guilherme Carvalho. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Megali. Bom dia, Roberta. Bom dia. Prazer em falar com vocês novamente. Prazer todo nosso. Bom, começando do começo, como é que o senhor vê agora o futuro político de Jair Bolsonaro e como é que vai se organizar, como deve se organizar a direita brasileira a partir de agora? Perfeito, Megali. Vamos lá. Não é uma resposta simples, mas é uma resposta possível diante de hipóteses que podem acontecer. Repito, são hipóteses que precisam ser testadas junto à opinião pública brasileira. Muito bem. Jair Bolsonaro, com a inelegibilidade ontem, ele sai juridicamente do processo político até 2030. Ponto. Isso não significa que ele não possa ter uma influência, mas, como a gente sabe, influência não é igual à personificação da política. Logo, do ponto de vista do presidente, do ex-presidente, melhor dizendo, ele está ali inelegível. Ele não pode concorrer a nada do ponto de vista eleitoral, mas pode influenciar. E aí essa influência vai estar presa com os seus seguidores mais fiéis, aqueles que argimentam processos nas redes sociais e na sociedade, vão colocar Bolsonaro nesse processo. Porque o campo da direita no Brasil ainda está muito ligado a ele. E aí entra outra questão da sua pergunta. Em que medida o campo da direita, que é maior do que o campo bolsonarista, é uma situação histórica muito antiga, vai lidar com isso e vai substituir para novos nomes. E aí que entra a questão. Como no Brasil, historicamente, a eleição presidencial, não só presidencial, mas sobretudo presidencial, ela está ligada ao carisma dos seus concorrentes, a direita está hoje sem um nome, uma candidata, um candidato que possa nacionalmente, a não ser regionalmente, ter potência. E precisará ser testado a partir das eleições do ano que vem para ver em que força esse nome tem nas influências. Ou seja, nós temos ali uma lógica a ser cumprida. E aí vem uma análise, evidentemente, como eu disse, uma análise que não é futurista, mas dentro da lógica. Vejo o campo da direita brasileiro buscando um nome mais moderado, mais fisiológico, mais ao centro. Por quê? Porque perdeu a eleição de 2022, o que não é bom, perdeu por pouco, mas perdeu, se esperava ganhar, e aí viu que talvez essa radicalização de Bolsonaro não seja bom para o campo da direita. Logo, ela provavelmente, sem Bolsonaro, que seria o nome principal, buscará um nome mais ao centro, mais moderado, para concorrer com quem está no poder, que é o grupo da esquerda do presidente Lula. Enfim, esse é o cenário mais ou menos que a gente pode prever, em hipótese, para os próximos anos, sobretudo para o próximo ciclo de 2026. Professor, em 2018 a gente teve uma espécie de tempestade perfeita na política que tornou Bolsonaro não só um candidato imbatível, mas também alguém cujo apoio transformava ilustres desconhecidos em candidatos vitoriosos. Romeu Zema saltou 30 pontos de uma semana para outra no momento em que colou seu nome ao de Bolsonaro. João Dória, eles desconhecidos em candidatos vitoriosos. Romeu Zema saltou 30 pontos de uma semana para outra no momento em que colou seu nome ao de Bolsonaro. João Dória elegeu-se em São Paulo criando lá o Bolsodória. Wilson Witzel não era ninguém, né? Apareceu lá naquele palanque rasgando placa de Marielle, declarando apoio em Bolsonaro e cresceu vertigem. Era algo impressionante. Mas hoje temos um político que já foi presidente, enfim, que já cometeu os seus erros, perdeu muito da aclamação popular que já teve. O quanto o senhor acha que Bolsonaro mantém esse poder de influenciar o eleitorado da direita? Acho que reduz, Megali. Vai reduzir. Agora, enquanto vai reduzir? Por quê? Por um simples fato. A política e jurisdição andam de mãos dadas. Não tem jeito. É o espaço constitucional. Não há como você separar. Você não pode colocar um homem, uma mulher inelegível para concorrer da possibilidade disso. Então ele vai estar reduzido. E o próprio campo da direita, sabendo que ele tem essa redução, e a gente já vê essa redução da eleição para cá, do ponto de vista das manifestações dos seus grupos em relação a isso, vai ter que ver qual o ponto que vai ajudar ou atrapalhar isso. Vejo Bolsonaro ajudando mais
no contexto regional das realidades brasileiras. No contexto nacional, para 2026, vejo nomes que vão, digamos assim, um pouco se desvincular de Bolsonaro. Repito, como eu disse anteriormente, porque a ação dificulta a vitória desse campo no jogo político. Não que seja fraco, mas dificulta. Por isso a necessidade dessa desvinculação e criar, digamos assim, um novo discurso mais centralizado, mais fisiológico, que é o discurso que prevaleceu até 2018. E concordo com você, 2018 foi uma tempestade perfeita para esse movimento, mas que foi se desfazendo ao longo do tempo e foi quebrado justamente em 2022. Portanto, a direita, como um campo consolidado no Brasil e forte, com possibilidade de vitória, tende a trazer um nome mais centralizado na nossa análise, justamente porque vê que esse agismo político tendeu a voltar depois dessa tempestade, como você falou, de 2018, e que se reconfigurou lá em 2022. E hoje, no cenário atual, que aconteceu ali, que foi quebrada de 2018 para 2022. Mas, professor, justamente sobre esse caminho mais ao centro, que nomes que a gente teria? Até pela dificuldade que a gente acompanhou, né, da terceira via na última eleição, tentando formar uma unidade, tentando fortalecer alguém para as eleições, sem sucesso. A gente não tem um nome hoje mais de centro. Como que seria essa movimentação, assim, de possibilidades? De fato, Roberta, não há. Não há nenhum nome que seja nacional. Há nomes regionais. Por isso que eu disse, tem que ser testado na eleição do ano que vem para começar a ser jogado em 2025 e ver essa força em 2026. A gente não tem. Nós temos nomes regionais. Vamos falar alguns nomes. O primeiro deles, o maior estado brasileiro, que é o estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas. Ponto. É um governador que se mostrou bolsonarista, mas também se mostrou muito mais moderado pelo seu histórico, pela sua forma de fazer política. 2, o nome também de Romeu Zema, um pouco mais radicalizado, mas também se mostrou tendenciando a Bolsonaro, mas diferenciado em vários aspectos, inclusive na sua administração. Outros nomes, aí um nome muito personalista, que é uma etapa a ser colocada, mas muito ligada ao grupo bolsonarista, que é o de Michele Bolsonaro e sua esposa, sua atual esposa. Ou seja, esse é um nome a ser testado, mas ela tem pouca experiência política, vamos ver o carisma dela em relação a isso. Um outro nome que eu acrescentaria e que os gaúchos não concordam comigo, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, é um sujeito de centro-direita, desligado do bolsonarismo, mas se a direita trouxer esse movimento ao centro, ele, no nosso entender, por ser um estado importante, tem a possibilidade de ter a possibilidade de entrar nesse jogo. Fora isso, a gente vai ter que aguardar até então o surgimento possível desse novo carisma, desse nome carismático. Hoje não há. Por isso que a direita está, como a gente chama classicamente, numa sinuca de bico. Qual atitude tomar? Uma atitude mais radical com o Bolsonaro para manter essa polaridade ou fazer um novo movimento político mais moderado para competir com Lula, que tendeu a essa moderação ao longo do seu processo de construção em 2022. Em suma, é uma decisão que vai ser levada primeiro pela noção de como a opinião pública está colocando. Volto a dizer, se tudo se mantiver ao estágio do ano passado para cá, a tendência é o centro. Mas como a gente sabe muito bem, em sociologia, na sociedade, a gente não pode esperar o que pode acontecer amanhã. E aí, na política, tudo pode mudar amanhã. Mas hoje é uma tendência. E a direita não tem um nome consolidado hoje para apresentar para a sociedade. Antes da gente falar da esquerda, do papel da esquerda e do atual governo nessa conjuntura, em relação ao TSE, professor, essa foi uma condenação histórica, né? A gente viu um líder popular, um ex-presidente, que até 6 meses atrás era presidente, sendo condenado à inelegibilidade por 8 anos. É algo inédito. Ontem foi um dia histórico. O senhor vê, com esse precedente sendo aberto, uma justiça eleitoral mais atenta, e seria otimista aqui na pergunta, eleições mais civilizadas a partir de agora? Talvez, Megali, talvez sim. Eu acho que a justiça eleitoral brasileira, sobretudo nos movimentos a partir de 2013, sobretudo de 2018, onde houve mudanças significativas no processo eleitoral, sobretudo na comunicação política, ela está se atentando a isso e criando regimentos de controle para essa questão. Já vejo ela mais atenta porque ela tem sido
atacada institucionalmente por algumas pessoas em relação à sua própria ação. E aí, automaticamente, ela reage a isso e traz respostas a esse processo. Então, desse movimento, eu acho que ela já está muito atenta. O que a gente pode pensar, e isso é uma discussão que já está rodando lá no Congresso Nacional, é o novo Código Eleitoral, que provavelmente deve surgir a partir dessas mudanças que ocorreram, sobretudo na comunicação política, em relação à dinâmica do que aconteceu. Então, eu vejo hoje ela muito voltada para isso, ela atenta a esses desvios de seus candidatos e seus eleitos ou não eleitos. E aí ela vai, talvez, para facilitar o entendimento e ela não ser tão questionada, talvez mudar esse quadro das regras eleitorais. Mas isso passa, meus caros, pela questão do Congresso Nacional. Em que medida o Congresso Nacional está disposto a isso? Hoje, numa análise muito rápida aqui, vejo o Congresso, pelo menos grande parte dele, disposto a discutir isso, sobretudo em relação a como essa comunicação política deve ser encarada juridicamente. Logo, a gente vai ter, como já teve a partir de ontem, novos movimentos de atenção. E aí, essa atenção demonstrada hoje vai fazer com que os candidatos sejam mais moderados para não perderem ou não terem seus direitos cassados. Justamente porque ontem foi demonstrado que ela está atenta a esse processo e que não vai permitir, provavelmente, que algo parecido. Essa reorganização da direita brasileira depende de um eventual insucesso do atual governo de esquerda. Depende bastante, Megali, porque Lula está no poder, então, portanto, ele tem a força do uso da máquina, como a gente sabe muito bem, e, portanto, ele tem essa força. Se ele não for bem, aumentam as chances da direita. Agora, se ele for bem, diminuem, ponto. Assim como o Bolsonaro, como você falou na sua apresentação, ele teve a chance de ganhar, mas teve dificuldades e processos contrários nesse contexto. Mas mesmo assim, ele estando no poder, usando a máquina, ele teve a possibilidade, por cerca de 2 milhões de votos, a quase vencer a eleição. Lula tem essa mesma condição, não importa se é direita ou de esquerda, ele está no poder. E estando no poder e tendo a máquina e uma série de fatores a seu critério, a seu domínio, ele leva vantagem. Por isso a direita vai ter que construir esse novo nome e também torcer e fortalecer para o enfraquecimento do presidente. É a política nacional, é assim que se faz oposição em situação. Então, depende muito da situação de Lula. Se Lula for bem, tiver um controle razoável, sobretudo da economia, ele terá grandes chances de se reeleger ou fazer o erro eleito que ele desejar. Você, professor, estava falando mais cedo, eu falei que eu ia encerrar, mas não vou não, só mais uma. Falando mais cedo aqui, e Bolsonaro possivelmente teria se reeleger, ele teria conseguido se reeleger, não tivesse uma atuação tão abjeta, tão desprezível durante a pandemia, não tivesse dito que não era coveiro, tido ali como um líder, como um estadista, não precisa muito, né? Ele teve a oportunidade de atuar combativamente ali contra a doença. Preferiu pegar o lado do vírus. Ele possivelmente não ganhou um único voto com esses ataques incessantes à justiça eleitoral, ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas. Ele virou um presidente de uma nota só e dificilmente ganhou algum voto com isso, mas certamente perdeu ao se apresentar como alguém disposto ali a distorcer o sistema eleitoral brasileiro, a colocar na rua um golpe de Estado. Eu nunca vi, eu não sei se o senhor concorda, professor, um tamanho caso de autossabotagem, de autoimolação em público. Bolsonaro poderia hoje ser o presidente em segundo mandato, mas não. É um ex-presidente inelegível e possivelmente com problemas com a justiça. Megali, vamos analisar, concordo com você, acho que a sua análise é correta, mas vamos analisar isso em cima de dados. Vamos fazer uma análise em cima de dados. Vamos olhar o mapa eleitoral de Bolsonaro em 2018 e vamos olhar o mapa eleitoral dele em 2022. Ele perdeu. Portanto, ele perdeu. Foi apertado? Foi. Mas se ele tivesse mantido esse mapa eleitoral, ele teria vencido o presidente Lula. Logo, provavelmente, eu concordo com você, as ações dele, as declarações e ações em relação à pandemia, que foi muito séria no Brasil e no mundo, foram determinantes para isso. Além, evidentemente, da desconfiança em relação ao processo eleitoral. Esses dois aspectos, e aí você disse aí uma destruição de autoimagem, uma boa análise a ser feita, não é bem como a gente vê, mas é uma boa análise a ser feita, é uma hipótese a ser colocada, sim, foram fatores que conduziram ele a perder voto. E essa atitude
foi decisiva para ele perder a eleição. E perdeu por apertado, mas perdeu. E aí, evidentemente, isso colocou ele, além de perder a eleição sem o poder, a possibilidade, como foi ontem, de ser julgado. E aí as consequências desse julgamento. E aí mostra que o sistema político brasileiro e, sobretudo, a justiça brasileira, por mais lenta que ela possa parecer, ela vem funcionando, ela está atenta a esses desvios do processo político. E isso é muito positivo, porque tende a controlar e a colocar a democracia numa regularidade, ou seja, num processo mais linear, que é positivo para a manutenção de um sistema e, consequentemente, para o equilíbrio econômico e social brasileiro. Portanto... Político Guilherme Carvalho, professor, obrigado pela entrevista. Um ótimo fim de semana para o senhor. Foi um prazer, até a próxima. Valeu, professor. Você é do tipo que anota todas as suas senhas no celular? Então, se ligue nessa dica do Bradesco. Evite fazer isso para não cair em cilada. É que se o seu celular for roubado e tiver